Muita mulher acredita que se vestir bem com elegância é difícil. E é justamente por essa crença errada que se vestem mal, por acharem que é difícil. O quanto, na verdade, a elegância é simples. Seja bem-vinda, minha jaguatirica, a mais uma pílula, nossa pílula 5 dessa temporada Eligere, a temporada da elegância. E a pílula de hoje é: a elegância é simples. Eu quero que você saia daqui desse vídeo hoje com esse conceito internalizado. Se você verdadeiramente internalizar esse conceito que eu vou te trazer aqui do Código de Elegância, você vai ver o quanto você já vai melhorar drasticamente a forma como você compra e como você se veste. Eu vou te trazer um exemplo aqui. Aliás, eu brinco que eu tenho que mudar o meu exemplo, porque eu sempre trago esse exemplo aqui, em lives, em aulas, que é o seguinte, minha jaguatirica, imagine que a gente tem duas mulheres. Uma que é confeiteira, de anos de experiência, faz bolo desde simples até bolos decorados para casamento, aniversário. E uma outra mulher que não tem experiência nenhuma com isso, faz talvez ali um bolo caseiro em casa, mas não tem expertise. As duas recebem um pedido de uma amiga. Eu preciso de um bolo inédito amanhã. Um bolo inédito não só no sabor, mas na decoração. Qual das duas tem mais chance de ter sucesso? Com certeza, a confeiteira que já sabe mexer com isso, que já sabe fazer bolos. Ela vai fazer aquele bolo, talvez não vai ser desafiador, mas vai com muita facilidade. Já a outra mulher talvez nem consiga fazer porque ela nem sabe como ela faz isso. É isso o que acontece com grande parte das mulheres. O que eu mais vejo e já vi nesses anos de consultoria são mulheres que compram roupas que têm muitas vezes excesso de informação, mas que não sabem combinar, não têm conceitos de combinação, não sabem o que fazer com a roupa, e na hora que vai combinar, aquilo não dá certo. Thaís, como assim? Você vai entender, porque eu vou te trazer aqui trocas que você pode começar a fazer que vão te auxiliar nisso. Mas o que eu quero que você perceba? Quando você é uma mulher que tem dificuldade de se vestir bem, que tem dificuldade de trazer essa elegância, quanto mais você complicar com as roupas, quanto mais informação tiver uma peça, mais difícil será de juntar tudo isso. Porque pensa comigo, não é muito mais fácil fazer um bolo simples e vir com uma cobertura única de chocolate do que um bolo que vai ter andar e que aí aqui é de uma cor, aqui é de outra. Percebe que você vai precisar de técnica para fazer isso? O que eu quero te dizer? A elegância, ela é simples, ela é fácil. Só que se você começa a complicar e se você começa a comprar peças que são difíceis, vai ser difícil para você se você não conhece esses conceitos. E aí eu falo muito disso dentro do Código da Elegância, porque, para mim, claro que eu trabalho com isso, é muito fácil criar um look diferentão. Para mim, é muito fácil criar um look inédito, porque eu já trabalho com isso. Mas para quem não conhece os conceitos de combinação, isso é mais difícil. Então, o que eu quero que você internalize comigo hoje? Se as suas peças, elas são mais simples, elas têm menos, isso facilitará com que a sua combinação fique elegante. Por que que muita gente associa a elegância ao minimalismo? Não é porque o minimalismo é elegante, mas porque tudo aquilo que tem menos informação é mais fácil de ficar elegante. Por que que o monocromático é a combinação, que é quando a gente faz uma única cor, que mais comunica elegância? Porque a gente tem menos informação. Só que isso não significa, eu já trouxe aqui em outras pílulas, que o estampado, que o colorido não possa ser elegante. Só que vai exigir mais da combinação, do tecido, da peça. Lembra da confeiteira? Vai exigir mais.
Então, o que que é mais fácil? Quando a gente realmente tem menos. E se você está começando nesse processo, eu te incentivo a ir pelo menos. Por quê? Você treinar todo dia a fazer um bolo simples, uma hora você fica muito boa nisso. E aí você começa a conseguir arriscar bolos mais diferentões. Você não vai direto se você não tem esse conhecimento. E claro que você pode. Então, toda integrante do código, ela começa ali pelo simples e ela vai avançando. É o caminho mais fácil. Então, eu quero falar com você aqui que realmente tem uma dificuldade, que realmente quer começar esse processo. Simplifique. Comece pelo menos. Então, vai comprar uma calça, ao invés de comprar uma calça que tem elástico, que tem amarração, informação, compra uma calça limpa, clean, com passante discreto. Por quê? Porque na hora que você vai juntar com uma blusa, se a sua blusa também tiver informação, essa calça tem informação, você já atritou. Eu brinco que são os inimigos da carcaça. E eu vejo isso acontecer diariamente na vida das mulheres. Vai lá, compra uma calça que tem elástico, que tem amarração, que tem um monte de coisa na cintura. Que é a região justamente que as mulheres querem disfarçar. E aí você coloca justamente um ponto de foco ali, ou seja, aumenta. Mas não vem ao caso aqui hoje a questão do biotipo. Mas o que que acontece? Aí você vai pôr uma blusa, você percebe que a blusa briga com a amarração. Aí tenta colocar por fora, aquilo fica desengonçado. Aí percebe que precisa de uma peça muito ajustada. Tá entendendo como vai ficando difícil e complicado? Se eu tenho uma calça lisa, sem nada, isso já me facilitou o meio do caminho. Então, eu vou comprar uma estampa, eu vou comprar a estampa que tenha só a estampa em evidência. Porque se tem a estampa, se tem renda, se tem. Eu já tô, ó, complicando muita informação. E isso serve para tudo. Prega. Quantas mulheres compram calças cheias de pregas? E essa prega, por exemplo, ela vai aumentar ali a silhueta e percebe que a combinação não fica legal. Eu quero que você comece a treinar o seu olho para o simples. Porque na hora que você começar a unir as peças para fazer as combinações, você vai perceber que isso funciona melhor. Isso também serve para os nossos acessórios, isso também serve para sapato. Quanto menos informação nós temos, mais fácil fica daquilo ficar elegante. A elegância, ela é simples, gente. Ela é simples, confia no que eu estou te dizendo. E é a forma mais fácil, inclusive, de você começar. Uma outra forma de você começar a perceber essa elegância é o monocromático. Faça uma combinação de uma única cor. Começa a perceber o quanto isso te valoriza, o quanto isso fica elegante porque tem menos informação. E aí começa a olhar para o seu guarda-roupa também, como são as peças que você tem comprado. Porque quando a mulher ela compra de uma forma isolada, e aí é onde entra o nosso estilo de vida elegante, fez uma escolha não muito bacana, é muito difícil depois mesmo lá no guarda-roupa você encaixar. E aí eu volto no exemplo da confeiteira. Ela foi no mercado, comprou um monte de ingrediente, mas ela não comprou o ingrediente que ela precisava para fazer o bolo. Aí ela abre a despensa, tem um monte de coisa, mas não tem o que ela precisa. E o que ela tem não combina entre si. É exatamente a mesma coisa que a maioria das mulheres fazem. Então, eu quero convidar você, principalmente, a treinar o seu olho para a elegância. Comece a perceber que, inclusive, um look elegante colorido, ele tem, ele tem menos informação de alguma forma. Se ele está no predomínio da cor, não tem muita informação na modelagem. Eu trabalho muito isso com as integrantes. Se eu gosto de estampa, eu priorizo só a estampa. O restante não tem informação. Porque quando eu uno as coisas, aí vai ter beleza, aí terá harmonia. E a moda, infelizmente, ela traz, né? Não infelizmente, porque é a moda. Ela traz muitas vezes peças com informação e tudo mais. Thaís, você está me dizendo então que eu não posso comprar peça com informação? Não é isso. O que eu estou te dizendo é que para fazer combinações, para quem está começando, para quem não tem esse conhecimento, menos é mais interessante. Então, hoje eu estou com uma blusa que ela tem uma informação. Eu estou com uma calça, zero informação. Eu estou com um sapato super neutro. Porque aí, quando eu junto, isso cria o quê? Harmonia, elegância com facilidade.
Começa a observar a arquitetura também, né? O quanto os elementos, eu já falei disso aqui para vocês. Quando nós começamos a observar a arquitetura, a gente começa a observar o quanto os elementos são bem pensados. Se eu tenho um excesso de informação, um excesso de cor, um excesso de coisa, isso vai carregar ali de alguma maneira. Com a nossa imagem é a mesma coisa. Se eu sou uma mulher, então, colorida, que gosto de cores, o que eu preciso fazer? Aprender a selecionar ainda mais essas peças. Porque eu quero que a cor seja a predominância. Se eu sou uma mulher que ama estampa, eu preciso ficar muito boa em escolher estampa para fazer combinações que vão realmente ficar interessantes. O problema não é a estampa, o problema não é a cor, o problema não é essas crenças que as mulheres criam. O problema é não saber escolher. Sempre. Por isso que a nossa temporada aqui ela se chama Ligeira. Então eu quero que de hoje você comece a perceber, inclusive, como a calça cargo. Por que a grande parte das calças cargos, elas não são interessantes? Eu vou deixar uma foto aqui de uma calça cargo minha. Porque os cargos são enormes, são em excesso. Agora, observa a minha calça, o quanto ela é simples com o cargo. E aí, veja só, ficou elegante. Claro que tem um conjunto. Mas você percebe que se eu compro, então, uma calça cargo, onde esse cargo ele é discreto, ele é simples, não tem um monte, olha como eu consigo montar um look elegante com facilidade. A elegância é simples. Você só precisa treinar o seu olho para isso e começar a, inclusive, a perceber como você compra nesse sentido, porque o erro ele começa na compra e começar a combinar essas peças mais simples e a perceber o quanto isso te traz mais elegância com facilidade.